alegria é cumprimentar você nesta ocasião aqui no nosso canal Classe dos Professores. Esse canal tem a proposição, tem o objetivo de estudar a Bíblia através de um livrinho chamado Lição da Escola Sabatina, produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a cada trimestre estuda um tema. Nesse trimestre estamos estudando o tema da aliança de Deus com o seu povo. E já estamos na lição de número 11, o santuário da nova aliança. Como você sabe, existem elementos dentro da aliança muito conhecidos. A graça de Deus, por exemplo, a lei de Deus, o dia de guarda para Deus, o dia santificado e abençoado por Deus, que faz parte desse programa da aliança de Deus com o seu povo, conforme nós já estudamos em outras lições. E nós temos também o santuário da aliança. Que lugar era esse? Qual é o seu significado? Qual é a sua validade? Esses são assuntos que vamos estudar nesta semana. Esse é o tema dessa semana. O que era o santuário? Ponto número 1, para a gente iniciar uma discussão. O santuário da terra, na verdade, era uma tenda móvel, onde os israelitas ofereciam seus sacrifícios para obter o perdão de Deus. Deus, na aliança, havia prometido perdão, graça, salvação, porém, isso precisava ser tangível para eles. E naquele momento, antes de Jesus vir a este mundo, a única maneira que Deus achou foi no sacrifício de animais que representavam o seu filho Jesus, que viria a morrer mais tarde. O santuário da terra era, na verdade, algo copiado do modelo do celestial. Deus fez uma espécie de maquete, assim, falando um linguajar simples, para a gente entender, fez uma espécie de maquete do que existia no céu, e Moisés copiou isto, fez uma planta, digamos assim, e os israelitas executaram a construção deste santuário, um lugar de perdão. Mas ele era mais do que um lugar de perdão. Ele era, na verdade, o lugar da habitação de Deus. Êxodo 25:8, quando Deus faz o chamamento para o santuário, ele diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era o lugar visível, tangível da presença de Deus com o seu povo. Era o lugar também que se demonstrava o relacionamento e essa proximidade de Deus com os participantes da sua aliança. Deus se fazia presente ali. Há um texto bíblico que diz assim: estabelecerei, Deus é que está falando, a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Levítico 26, 11 e 12, na chamada Nova Versão Internacional. O santuário também era um lugar de substituição. Os animais eram sacrificados, como nós já falamos, em lugar do pecador. E ele, na verdade, era uma espécie de sombra que apontava, embora seus serviços fossem reais, no seu objetivo maior, ele apontava para o verdadeiro santuário, no dizer do livro de Hebreus, o santuário celestial. Né? Então, voltando a essa questão, tendo aqui uma espécie de deixa, para onde ele apontava? Essa é a pergunta que fica para nós todos. Como eu já disse, ele apontava para o santuário celestial. Mas, inicialmente, aqueles sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus. No livro de Hebreus, o autor de Hebreus captou bem essa questão, porque ele tratava com um assunto bastante sensível para os judeus, para os hebreus da sua época. Ele diz assim que é impossível que o sangue de touros e bodes que morriam nesse santuário terrestre tire pecados. Claro, o único sangue eficiente é o sangue de Jesus. Aquele sangue era apenas um símbolo de que a pessoa cria no que estava acontecendo ali e ela, pela fé, visualizava já o sacrifício verdadeiro do Messias que viria morrer em seu lugar. Agora, Jesus veio e deu a sua vida em substituição à do pecador. Paulo já captou isso quando ele disse: ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Gálatas 1, verso 4. Uma cruz, você sabe muito bem, sem o sangue de Jesus não pode salvar ninguém. O sangue de Jesus é perfeito. Hebreus 9, 14 fala exatamente disso, né?
E aí a gente tem uma consideração ainda a fazer, né, sobre esse ministério sacerdotal terrestre. Ele era também limitado, né, sombra, né? E o que acontece é que quando Jesus vem, aquilo que era sombra torna-se numa realidade, na nova aliança com Jesus, como nosso sumo sacerdote, aquele que é perfeito, que fez o seu sacrifício uma vez para sempre, né? Hebreus, de novo Hebreus, para você entender o santuário, você precisa entender Levítico, você precisa entender todo o Velho Testamento, você precisa entender toda a Bíblia, e você precisa se concentrar em Hebreus para entender isso melhor, né? E ele diz assim, o livro de Hebreus, que eles servem, né, esses sacerdotes, num santuário que é cópia, que é sombra daquele que está nos céus. Agora, diz o autor de Hebreus, porém o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Aliás, a palavra superior é uma palavra-chave no livro de Hebreus. Jesus é sumo sacerdote de um ministério superior, de um santuário superior. Ele tem um nome superior, ou seja, ele tem um sacrifício superior. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e agora ele é o mediador entre Deus e os homens. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas uma representação do verdadeiro, ele entrou agora no próprio céu, para se apresentar diante de Deus, diz Hebreus 9:24, em nosso favor. Isto é maravilhoso. Aqui está, digamos, uma das joias do Evangelho. Jesus é um juiz, um sumo sacerdote, um intercessor que está ao nosso lado e que está hoje ministrando no céu em nosso favor. Portanto, a religião não deve ser alguma coisa de medo, de pavor, de terror. Não, a religião deve ser algo que em amor nós servimos a este sumo sacerdote que é Jesus, né? Eu queria concluir o tema dessa semana, que é o santuário na aliança, né, que é uma representação de todo o sacrifício de Cristo em nosso favor, todo o trabalho de salvação, todo o processo de salvação que foi ilustrado no santuário terrestre e hoje se desenvolve no santuário celestial, segundo o livro de Hebreus, fazendo aqui uma espécie de pergunta, uma espécie de provocação, né? Alguns religiosos hoje, aliás, muitos deles, eles não enfatizam mais a ministração de Cristo no santuário celestial. O que eles dizem? Eles dizem que com a morte de Cristo, o serviço do santuário, ele não precisa ter continuidade. Como responder a isto? Nós temos que observar que mesmo no santuário terrestre, quando o animal morria, o serviço continuava. Ou seja, ali no diário, o animal morria, mas o serviço continuava, de tal forma que chegava até o dia da expiação. Então, o mesmo podemos dizer, a morte de Cristo na cruz, ela não terminou o seu serviço por nós. Embora ele venceu o pecado, ele definitivamente disse, está consumado, a sua obra, o seu trabalho em nosso favor continuou. Tanto é que ele está no céu intercedendo por nós. Então, o mais importante do que estamos tratando, diz o livro de Hebreus, é que nós temos hoje um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, Hebreus 8, 1 e 2. Então, tendo isso como base, tudo isso que eu falei, converse um pouco com seus alunos. Por que será que as pessoas fogem, especialmente os teólogos, os religiosos, eles não dão muita ênfase a essa questão do santuário, e especialmente a ministração de Cristo no santuário celestial? Quando nós dizemos que Cristo ministra por nós no santuário celestial, nós não estamos, digamos, subestimando a cruz, relegando a cruz a um segundo plano. Não, ela é central nesse processo. A morte de Cristo na cruz. Mas o santuário terrestre e o celestial, eles têm uma continuidade de trabalhos em favor do pecador, para a salvação completa do pecador. E a parte final ainda não aconteceu. O sumo sacerdote no santuário terrestre, quando terminava o seu trabalho de expiação, no dia da expiação, ele saía para abençoar o povo.
E esse ato de sair, nós entendemos que é a própria volta de Jesus. Jesus ainda não vem. Nós ainda estamos circunscritos a um mundo de pecado, de dor, de sofrimento, de morte, de pandemia. Então, a obra, ela continua em nosso favor, baseada naquela obra perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário. Creia no seu sumo sacerdote. Entregue sua vida a ele. Ele está ao seu lado e ao seu favor. Um abraço. A gente se encontra aqui na semana que vem para mais um tema especial da Palavra de Deus. Um abraço e até lá.